favor, que você pode ajudar. Eu decidi começar a nossa série, 2 ou 3 coisas que Shakespeare poderia ensinar aos políticos brasileiros, com uma breve análise de uma cena de Rei Lear, sobretudo por 2 razões. Em primeiro lugar, esse é um período áureo na produção shakespeariana. Entre 1605 e 1607, Shakespeare produz Otelo, Rei Lear, Macbeth, 3 obras-primas da literatura ocidental. Um pouco antes, em 1602, ele havia concluído Hamlet. Em outras palavras, nós encontramos aqui um autor em pleno domínio dos recursos da sua arte. Ler, então, Macbeth com muito cuidado é compreender profundamente a visão do mundo de Shakespeare e a lógica interna do seu próprio teatro. Em segundo lugar, Rei Lear oferece uma definição perversa, cínica, mas muito aguda da dinâmica do poder. Mais do que isso, a dinâmica do poder, tal como definida em Rei Lear, diz muito respeito à lógica da política brasileira em 2014. Vejamos então. O tema é bastante conhecido. Rei Lear, um personagem do folclore anglo-saxão, decide, depois de um longo tempo de governo da Bretanha, decide, como nós diríamos hoje, se aposentar. E, para tanto, ele reúne as filhas, porque, como parte de sua decisão, ele dividirá o reino entre as 3 filhas. Vejamos, então, a primeira fala do Rei Lear na peça. Ele diz assim: entre mentes, vamos desvendar nossos desígnios mais secretos. Tragam-me aquele mapa. Ficai sabendo que dividi nosso reino em 3 e que é nossa firme intenção desembaraçar nossa velhice de todos os cuidados e negócios. Ora, o que o Rei Lear pretende é uma equação improvável. Ele pretende, por assim dizer, abrir mão dos ossos do ofício, mas ele não deseja abdicar dos benefícios derivados de sua posição de rei. Ele decide deixar os encargos da administração com suas filhas, mas ele deseja continuar vivendo como se fosse um rei. Ora, isso ajuda a compreender o porquê é tão importante no sistema político brasileiro que o candidato a um cargo executivo eleja o seu sucessor. É a única forma de manter-se no poder dele saindo. Essa é a difícil equação que o Rei Lear anuncia no teatro elisabetano e que ainda hoje nós enfrentamos no dia a dia da política brasileira. Como simplesmente deixar o poder. O Rei Lear acredita ter encontrado uma solução perfeita. Ele reúne as 3 filhas e anuncia para elas: dizei-me, minhas filhas, desde que, agora, desejando despojar-nos ao mesmo tempo da autoridade, dos interesses territoriais e cuidados com o governo,
Qual de vós, repito, gosta mais de nós? Que nossa maior generosidade se estenda para aquela cujos sentimentos naturais mereçam maior recompensa. E a agudeza da visão do mundo shakespeariana se expressa perfeitamente na linguagem, que é extraordinária. Ao mesmo tempo, ele abandonará a autoridade e tudo que a ela se encontra associado, territórios e dinheiro. E ele deseja saber dos sentimentos naturais para recompensá-los politicamente com a divisão do reino. Ora, ao contrário do que geralmente se pensa, nós não estamos diante do drama de um homem idoso e do amor filial não correspondido. Isto é um drama político. O que está em jogo aqui é o nó górdio da política brasileira contemporânea. Nós todos sabemos que não existe dilema maior do que ser um ex-presidente. Mais difícil do que ser um ex-presidente é não resistir à tentação de manter-se no holofote, não apenas estar à sombra do poder, mas manter-se vivo, presente no imaginário de todos. Por quê? O rei Lear nos responde. Porque é a única forma de, ao mesmo tempo, sair do poder, mantendo todos os seus benefícios. Ora, as 3 filhas devem, então, declarar o seu amor, vale dizer, a sua fidelidade política. Mais ou menos como nas nossas famosas reformas ministeriais, os partidos políticos que formam a base do governo devem declarar publicamente a sua lealdade, se receberem os cargos que desejam, ou, pelo contrário, devem anunciar a sua dissidência, se esses cargos com os quais eles desejam não forem a eles atribuídos. Diz Gonerill, a filha mais velha: Senhor, eu vos amo mais do que possam expressar quaisquer palavras, mais do que a luz dos meus olhos, do que o espaço e a liberdade. O discurso segue, mas a tônica já está dada. Gonerill diz ao rei exatamente o que ele deseja escutar, a promessa de uma lealdade absoluta. A segunda filha, a Regane, entra na competição com muita força e diz com uma eloquência ainda maior: Sou feita do mesmo metal de minha irmã e prezo-me do mesmo valor que ela. E sinto que sou unicamente feliz com o amor de vossa querida grandeza. Claro, essas 2 filhas, como os nossos partidos políticos, agradam perfeitamente ao governante de plantão, seja o rei Lear, seja o presidente que se encontre no Palácio da Alvorada, e por isso asseguram a sua recompensa. No caso de Gonerill e de Regane, 1/3 para cada uma do reino. No caso dos nossos partidos políticos, ministérios importantes e cargos de relevo na administração pública. Chega a vez da Cordélia, a terceira filha, aquela que é a favorita do rei e a filha que de fato tem os sentimentos naturais aludidos pelo rei Lear. Ora, a Cordélia não sabe como fazer para equiparar-se, para comparar-se à eloquência política das irmãs. Ela diz: nada tenho a falar, meu senhor. O rei, surpreso, porque ela é a filha favorita: nada, nada. A resposta do rei Lear vale por um tratado da política nos tristes trópicos, ou seja, no Brasil. Seja o Brasil de Dom Pedro II, seja o Brasil de hoje, 2014. Diz o Lear: do nada, nada virá.
Cordelia é naturalmente deserdada pelo pai. Mais ou menos como os partidos políticos brasileiros contemporâneos que insistirem numa postura realmente ética nunca chegarão ao poder executivo. Esta peça, então, nos ajuda a compreender a dinâmica do poder. Poder é a autoridade de distribuir os benefícios do próprio poder. O mecanismo é um círculo vicioso. Obrigado. Veremos na próxima peça, ao estudar Ricardo III, qual é o exercício possível da política nessa concepção de poder.